crianças, tudo bem com vocês? A nossa história de hoje tem como tema o rio e a carruagem. E o texto bíblico para a nossa história de hoje está no livro de Isaías, capítulo 43, no versículo 2, que diz assim: Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Vejam, crianças, olha só que Deus poderoso. Com um Deus protetor assim em nossa vida, nós não devemos ter medo de nada. Bem, antes de começar a nossa história, gostaria de perguntar para você. Nos dias frios e chuvosos, você gosta de fazer o que em sua casa? Se eu pudesse escolher, eu gostaria de tomar um chocolate quente com algumas bolachas muito gostosas. Ah, os meninos gostam muito de jogar, não é mesmo? E as meninas? Sim, elas gostam de brincar de bonecas, gostam de ajudar a mamãe. A nossa história de hoje vai contar de um dia chuvoso e com neve, e alguém teve que sair para pregar muito longe. O personagem dessa história vocês conhecem muito bem. Quem se arrisca em dizer o nome? Ah, é a vovó Ellen. A nossa história de hoje fala que em um dia chuvoso e com neve, a Ellen decidiu viajar. E essa viagem não foi feita em um carro com aquecedor, foi em uma carroça puxada a cavalos. Me digam aí, vocês teriam coragem de fazer essa viagem? Seria uma aventura muito grande para nós hoje, não é mesmo? E a Ellen, meus amigos, mesmo tendo os problemas de saúde que ela tinha, ela foi a essa viagem. Depois de algumas horas de viagem, chegaram à margens do rio Mississippi. Nessa época, o rio Mississippi não tinha ponte, e para atravessar de um lado ao outro, seria de barco. Mas devido às fortes chuvas, o rio estava muito agitado e nenhum barco queria levá-los para o outro lado. E agora? O que fazer? Sabem o que eles fizeram? Eles chegaram perto de um lugar que daria para atravessar, mas tinha 30 centímetros de água sobre o gelo. Outras pessoas que também tinham carroças não se arriscaram porque era muito perigoso. O gelo não estava grosso o suficiente para atravessarem. E sabem o que o condutor da carruagem disse? Aqui está o Mar Vermelho. Vá em frente, confiamos no Deus de Israel. Foi então que o condutor colocou a carruagem dentro do rio gelado. Ao entrarem no rio congelado, sentiram como se o anjo do Senhor puxasse a carroça. Passar pelo rio naquela situação foi um verdadeiro milagre e os que viram nem acreditavam. Que emoção ver como Deus age na vida daqueles que trabalham para Ele. Este é o nosso Deus, crianças. Depois que passaram naquele obstáculo, chegaram ao local. A Ellen pregou fervorosamente. E os irmãos que ali estavam ouviram a pregação e fortaleceram sua fé. Antes, elas estavam desanimadas, mas depois, eles oraram juntos e a Ellen os ajudou a verem o grande amor de Deus por cada um deles. Após cumprimentar todas as pessoas, ela foi até uma marcenaria ali perto. Ali naquele local, havia um jovem pregador que havia desistido da pregação e estava trabalhando com madeiras. E sabem o que a Ellen fez? Ela o convidou para voltar a ser um pregador. E ele se tornou um pregador. Ele aceitou o convite da Ellen. Seu nome era John Lobrow. John, volte fazer o trabalho de Deus. Ele precisa de você nesta missão. Existem muitas pessoas que ainda precisam ouvir do amor de Deus. Tudo bem, irmã Ellen, eu vou. Ele foi o primeiro pastor ordenado da igreja. E tudo isso se tornou real porque a Ellen o ajudou a entender o chamado de Deus. Outro jovem que a Ellen ajudou foi o John Andrews. Ele se tornou o primeiro pastor missionário a sair a outras terras falando sobre o amor de Deus. Que Deus o abençoe, Andrews. Estarei sempre orando por você nesta missão. Fico muito grato, irmã Ellen. Como antes, crianças, Deus coloca no coração das pessoas o desejo de pregar. No passado, Ele chamou esses jovens para cumprir uma missão. E hoje, Ele faz o mesmo. Ele o convida para você ser um mensageiro dele. Muitos jovens têm ouvido esse chamado. E vocês, crianças, também têm esse chamado. Esses jovens falam do seu amor e da salvação para as pessoas. E vocês devem fazer isso para os seus amiguinhos.
Pensem nisso, crianças, e decidam ser fiéis até o fim. Ao finalizar a nossa história de hoje, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui deseja ser um servo de Jesus? Eu também quero muito! Que nós não venhamos perder nenhuma oportunidade de falar do amor de Jesus e convidar as pessoas para ouvir sobre ele. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado por sua proteção. Muito obrigado também porque o Senhor salvou a Ellen naquele dia frio e chuvoso. Muito obrigado também pela oportunidade que o Senhor nos dá de falar para as outras pessoas através da missão. Nos guia neste mundo em segurança até a volta de Jesus. E é no nome dele que te agradecemos. Amém.